Direto da redação. O ex-vereador Dr. Jairinho, médico Jairo dos Santos Souza Júnior, é o nome completo, mas ele é o Dr. Jairinho, ele está deprimido. Ele está numa cela em Bangu 8, no complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro, e cumpre pena pela morte do menino Henri Borel. Ele, na verdade, ainda não foi a julgamento, ele vai a júri popular. O Henri Borel é um garoto de 4 anos, todo mundo lembra desse episódio. Ele era padrasto do Henri Borel, porque morava com a mãe, a professora Monique Medeiros, que também está presa por cumplicidade. E essa criança veio a óbito depois de sofrer um espancamento. Apresentou marcas de espancamento. Supostamente, o responsável por esse espancamento foi o Dr. Jairinho, que era vereador no Rio de Janeiro e teve um mandato cassado pela Câmara de Vereadores. Aí na tela você confere a foto do Dr. Jairinho e da Monique Medeiros. E o advogado dele diz o seguinte: para lidar com a vida na cela, que fica no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro, o Dr. Jairinho está tomando remédios controlados que foram prescritos por um psiquiatra do sistema penitenciário do Estado. Essa reportagem você está conferindo, ela está aqui no Portal Viu também. E antes de o Jairinho ser preso, ele já havia dito em depoimento da 16ª Delegacia de Polícia na Barra da Tijuca que usava medicamentos tarja preta para conseguir dormir. Então, ele já usava esses medicamentos antes de ser preso. Ele já tinha problemas, já teria esses problemas. E o advogado diz o seguinte, que ele está deprimido, profundamente triste por causa de injustiças e inverdades relacionadas ao processo. E a mídia o apresenta como perigoso. E ele não é nada disso. Ele não seria nada disso. Isso é o que diz aqui o advogado dele, o Braz Santana. E na madrugada do dia, só para todo mundo aqui refrescar a memória, para saber o que se deu, o que aconteceu, por que Jairinho está preso. Foi na madrugada do dia 8 de março deste ano que ele deu entrada com o menino Henri Borel no Hospital Copador, na zona oeste do Rio de Janeiro. E esse garoto estava morto quando ele chegou ao hospital. Jairinho e Monique, eles alegaram acidente doméstico, mas a perícia do Instituto Médico Legal revelou que o garoto, na verdade, tinha 23 lesões corporais causadas por agressões. A babá do menino, Tainá Oliveira Ferreira, ela afirmou em depoimento que a mãe havia sido informada que Jairinho agrediu seu filho em diversas ocasiões. Ambos respondem por tortura e homicídio qualificado. Na terça-feira da semana passada, foi na terça-feira dessa semana, não foi da semana passada não, foi dia 20, foi dessa semana. O pedido de liberdade do casal foi negado pelo juiz Daniel Werneck Cota, do 2º Tribunal de Júri, que classificou o crime cometido por Monique e Jairinho como cruel. E no mesmo dia, o Jairinho foi denunciado pelo Ministério Público por crimes cometidos contra uma ex-namorada entre 2014 e 2020. Ele é acusado de estupro, lesão leve, lesão grave, vias de fato e lesão na modalidade de dano à saúde emocional. Jairinho é acusado de tortura contra 2 crianças. Nesse episódio aqui com a ex-namorada, ele teria feito o seguinte: ele teria dopado a mulher e feito sexo anal com a mulher sem o consentimento da vítima. Então, ele tomava um remédio lá, tarja preta, problema nenhum, tem muita gente que toma. O Jairinho é um cidadão de bem, né? Evangélico, tudo isso. Ele tem um currículo assim muito vasto. E ele estava cotado na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro para ser membro do Tribunal de Contas do município. Dr. Jairinho foi o 6º vereador mais votado no Rio de Janeiro. 6º vereador mais votado da cidade do Rio de Janeiro. Mas após esse episódio aqui, foi uma figura que não caiu em desgraça. Foi uma figura cuja imagem não sobreviveu a esse episódio aqui. E ele, quando esse menino chegou ao hospital, ele tentou evitar que o garoto, o corpinho da criança, fosse submetido a uma perícia, uma necropsia, porque ele sabia o que ia constatar, o que seria identificado ali. Ele é médico, mas nunca exerceu a profissão de médico, sempre foi vereador, porque o pai era deputado, Dr. Jairo, né? Eu acho que não é Dr. Jairo, não, qual é o nome do pai dele? Coronel Jairo, porque o pai dele é Coronel Jairo, era um deputado estadual, foi preso também, no âmbito da Operação As Furnas da Onça. E o Jairinho era uma figura que ostentava assim, um padrão de vida
muito alto, porque dava muito boa vida às namoradas, e talvez por isso muitos crimes do Dr. Jairinho, algumas namoradas, elas temiam denunciar, se sentiam inseguras frente à influência, ao dinheiro, ou talvez porque para muitas também era satisfatório, não é? Era mais satisfatório ficar em silêncio, usufruindo das benesses, do que denunciar. Mas eu quero crer que era por medo. A maioria era por medo, porque algumas delas agora denunciaram. Então tudo indica que não denunciou anteriormente por medo. No caso de Monique Medeiros, não denunciou, talvez não tenha sido só por medo. Porque no dia que sepultou o filho, segundo relatos, 2 horas depois ela estava no salão de cabeleireiro, fazendo cabelo, fazendo unha, como se a vida estivesse correndo normalmente. Você imagina você perder um filho de 4 anos e daí a 2 horas depois de sepultar a criança vai pro salão de cabeleireiro fazer unha, fazer cabelo? É muito sentida, né? Isso não vai, não. Isso não convence. Isso não convence, não. Portal View. O mundo na palma da mão. View.